depois ligam muito à questão de Frederico Varandas e a ligação com o João. Eu acho que neste momento não há grande ligação, não há ligação. Se vai continuar a ser assim, eu acho que vai. Enquanto o Sporting ganhar, eu não me acredito que Frederico Varandas vá. Além do mais, como sabemos bem, André Bernardo, que é quem tem sido responsável por toda esta parte de merchandising e de comercial, olha para o clube, ou tem-se olhado para o clube numa ótica mais de... faz lembrar um bocadinho a questão, eu dou aqui o paralelismo quase com os hospitais privados, não é? Tu vais a um hospital privado, hoje em dia já não há problema nenhum, porque as pessoas sabem perfeitamente que estão a ser tratadas lá como clientes. Tu vais a um hospital privado e vês lá placas a dizerem admissão de clientes, não é de pacientes, porque tu não és um paciente ali, também vais lá como paciente, mas és um cliente. E o Sporting está um pouco a ser transformado nisso, que está tudo certo, já o disse isto aqui há 2 ou 3 programas, no dia em que a mim não me interessar, é legítimo, no dia em que não me interessar eu deixo tirar a bola, não há problema nenhum, não é para mim, eu vou até um determinado limite onde eu acho que é razoável. Portanto, acho muito difícil que achem neste momento. Agora, os grupos organizados poderiam olhar isto de outra forma? Talvez, já tentaram também, que eu sei que já tentaram. Agora, não vejo aqui um caminho fácil neste momento, não é. E depois nós não nos podemos esquecer que no reinado, digamos assim, de Bruno Carvalho, foram também cedidas uma série de benefícios que permitiam. Os protocolos eram muito favoráveis. Eu lembro-me que uma vez... É engraçado que uma vez eu estava na CMTV no Correio da Manhã e estava a fazer o jogo era Braga Sporting e eu estava a fazer a visita de um dos vice-presidentes, na altura era a pessoa, não quero dizer o nome, mas na altura era a pessoa que estava encarregue da ligação com o Zé, no fundo não é bem o que o Paulo Bernardo faz, mas tem aqui algumas ligações a isso, era uma função semelhante, e eu estava a conversar com ela, estava a dizer, realmente uma coisa que vocês fizeram, mudaram o ambiente em Alvalade ao juntarem ali as claques e ao fazerem cria-se ali um ambiente muito, que foi quando se começou a cantar o mundo sabe que, e ele dizia-me assim, meio com a língua entre os dentes, dizia-me assim, foram precisas dar muitas concessões. Pois, e eu na altura não associei. Mais tarde, quando vimos o protocolo, percebemos que realmente houve ali uma série de concessões. E atenção, o ambiente em Alvalade, o ambiente pré e pós essa situação era totalmente diferente. Eu lembro-me perfeitamente de Alvalade e a equipa também não ganhava tanto, portanto o ambiente era um bocadinho mais calmo. Mas depois dessa situação... Sabes que a malta só fala das concessões, e eu percebo isso, quando... Só põe em causa as concessões, não estou a dizer que é o teu caso, estás a pôr em causa, mas as concessões que são dadas aos grupos organizados são sempre colocadas em causa, principalmente nos momentos positivos, porque nos negativos ninguém se lembra disso. Claro. Porque eu já disse aqui várias vezes, não é? Eu fui a muitos jogos aqui no Norte, em 2012, 2013, 2014, que ninguém punha os pés no estádio. Era aí. Sempre os grupos organizados. Era aí que eu ia chegar. Exatamente, e eu acho que deve-se ter aqui algum cuidado. Sim, é evidente, as pessoas podem dizer, mas porque é que eles são mais do que eu? Na realidade podemos chegar a essa conclusão, sim, não são mais do que tu, depende, quer dizer, se eles garantirem que vão estar em todos os jogos, desse ponto de vista, claro que são um bocadinho mais. Agora, acho que tem que ser razoável, e o razoável aqui é o razoável. É difícil. Exatamente, é difícil. E depois o que é razoável para mim pode não ser para ti. Exatamente. Mas eu lembro-me que uma das coisas que eu notei, e eu lembro-me perfeitamente, porque eu na altura já fazia futebol e ia, tudo que era jogo de Coimbra para cima, eu ia fazer dos grandes, eu lembro-me a diferença que era, e foi uma diferença quase do dia para a noite. Na época do Josualdo e nós tínhamos meia dúzia de gatos. Lembro-me perfeitamente de ir um jogo uma vez a Passos de Ferreira, que eu até acho que é a estreia do Eric Dyer. Lembro-me de ir a Passos e olhei para a bancada do Sporting e estavam meia dúzia de pessoas. No ano a seguir, no mesmo jogo, já estava milhares de pessoas, ou largas centenas de pessoas. Portanto, e aqui, quando as pessoas dizem porque é que eles são mais que nós, eu não me choca nada que o Sporting, ou o Porto, ou o Benfica, ceda a sua vertente organizacional para garantir que o maior número de sportinguistas estão nos jogos do Sporting fora de casa. Não estou a dizer com isso que vá pagar aos adeptos para irem aos jogos fora, mas que ceda à sua organização. Nós sabemos de exemplos de clubes que cedem carrinhas e outros meios. E isto não é problemático. Acho que é uma ligação de duas vias. O clube beneficia,
os adeptos que querem ir beneficiam e depois têm a responsabilidade de ter que ir e ter que chegar a casa às 5 da manhã porque foram ver um jogo a Barcelos, ou porque vão aos Açores, ou porque vão à Madeira, e há que respeitar também essa vertente. Nós tivemos uma discussão grande, ou temos uma discussão que não é nova no nosso Twitter, por causa dos adeptos que querem ver sentados, os adeptos que querem ver em pé. É como tu dizes, não há uma forma errada nem uma forma certa de ver o futebol. Mas há uma forma que nós sabemos que está a acontecer e que é inevitável neste momento, quer dizer, porque tu seguires o padrão, quer dizer, voltamos à velha história, nem todos os países estão a seguir o padrão, mas normalmente a direção para o futebol moderno, que já não é moderno, sim, é o modelo de o futebol é um espetáculo e estás ali como se estivesse no cinema ou no teatro, ópera, eu gosto sempre de brincar com a questão da ópera, e acho que isso tem andado mais, mas por exemplo, olhas para um campeonato alemão que tem as maiores assistências a nível europeu e até mundial e vês, por exemplo, a introdução dos safe standings nos jogos do campeonato nacional. Portanto, pelo menos há uma preocupação dos diferentes perfis de adeptos. Sim. E o que tu sabes, à data de hoje, é que tu em Alvalade não tens uns mais do que os outros. Não, tanto não tens, que tens muita gente nas centrais, como ainda há tempos disse, que quase que têm os lugares garantidos e nem lá metem os pés, e há gente que quer ir aos jogos e não consegue, e depois tens as pessoas nas superiores e noutros sítios que querem aquele estilo de futebol, aquele estilo de apoio estar em pé, ver as bandeiras, e está tudo certo, como há os outros que querem estar de pé e não querem ver bandeiras, como há os outros que querem estar, sei lá, de forma que quiser, cada um. Agora, encontrar o equilíbrio eu acho que não vai ser fácil.